Oi, gente! Mais um vídeo aqui de perguntas e respostas. E antes que vocês perguntem, sim, a gente tá gravando no mesmo dia do outro vídeo que saiu, mas não reparem. Hoje a gente vai responder algumas outras perguntas que fizeram no Instagram. Vamos lá para a primeira. A primeira é: você acha que o dom de línguas cessou? Tem um debate bastante forte em relação à exegese de alguns textos. Por exemplo, se a gente for para Atos, a gente vai encontrar um dom de línguas que é as pessoas falando em outras línguas reais ali, do povo. Estava todo mundo ali ouvindo na sua própria língua. É como se você estivesse falando num idioma que você não domina. O português, por exemplo. Não, o português a gente fala, sei lá, inglês, japonês, alemão. Você está falando e as pessoas estão te entendendo. E aí também tem outro ponto, que é o dom de línguas de anjos, assim, línguas estranhas, que o termo técnico para isso é glossolalia. Ou glossolalia, né? Línguas, sílabas que são do vocabulário, mas não fazem um sentido exatamente. Algumas pessoas fizeram estudos sobre isso e conseguiram compreender que ninguém falava uma sílaba que não estava na língua própria da pessoa. Eu explico. Existem línguas que têm algumas pronúncias que a gente não sabe fazer. Por exemplo, o hebraico mesmo, ele tem uma forma de fechamento da garganta que faz um estalado. E a pessoa vocaliza aquilo. Só aprende esse tipo de coisa quem é hebraico, quem nasceu e ouviu, tem que aprender de criança. Você não consegue desenvolver essa sílaba durante a vida. É uma coisa tipo assim, mas isso, claro, eu estou fazendo estalo com a língua, não é com a garganta. Eu não faço ideia de como é que isso faz, mas quem nasce falando isso consegue. Algumas tribos indígenas, algumas outras civilizações têm esse tipo de som também. Ninguém que recebeu um dom de línguas falou esse tipo de sílaba, fez esse som. O que parece que, na verdade, o dom de línguas, na maior parte do tempo, é uma repetição de sílabas que são aprendidas na comunidade onde você está. É muito complicado falar, assim, cravar e dizer assim, Deus cessou, porque não tem nada escrito. Mas a gente não vê acontecer, com frequência pelo menos, o que a gente viu em Atos. Não vê, você não vai numa igreja aí e fala assim, o irmão começou a falar em japonês, aí eu sei porque eu falo japonês e falou comigo. Isso é uma coisa que a gente não vê mais acontecer. E a gente só vê esse tipo de línguas. É muito complicado também dizer que esse dom de línguas é um dom real, pelo menos na forma e pelo menos na intensidade e na frequência que aparece nas igrejas pentecostais, né? Porque a gente está falando de um dom pentecostal, anel pentecostal. O que eles querem, o que os irmãos pentecostais buscam, é o que a gente busca também, né? Eles querem santificação, eles querem se aproximar mais de Deus. Esse tipo de evento aparece na igreja. Eu acho relativamente problemático, porque as pessoas usam isso como alguma parte da teologia muito importante, muito mais até do que o próprio Escritura fala, que isso não é o menos importante dos dons, é o menor dos dons. E em Coríntios, quando você tem a série dos dons, ele está lá no final. Então, falam que se você não é batizado em línguas, você não tem o Espírito Santo. Falam que se você não é batizado em línguas, você não nasceu de novo, não é convertido. E aí eu acho que é um problema.
E aí eu acho que o uso dessa teologia é muito ruim e traz muitos malefícios para a igreja. Porque se o cara precisa falar em línguas para ser batizado no Espírito Santo e a gente encontra, a gente dificilmente encontra uma sílaba diferente, na verdade o que acontece na prática é que as pessoas aprendem um tipo de linguagem e ficam reproduzindo, e não necessariamente é um dom de Deus ali, uma coisa proveitosa para aquele momento. Então, de qualquer maneira, no culto só se tiver interpretação, então dentro do culto de qualquer maneira já está vedado. Então, é isso. É interessante essa parte que você falou de que eles realmente acham que tipo, você só é batizado pelo Espírito Santo se você falar, tipo, até o dia que a gente foi lá na TCM, a gente viu tipo, as pessoas orando, ou até em qualquer outro lugar, as pessoas oram por você pra você falar em línguas, e se você não fala, oh meu Deus, o que tá acontecendo? É como se realmente fosse um dom universal, sabe? Que todo mundo tem que ter, é muito interessante isso. Em tudo, tá? Em geral, os dons que nós vemos em Atos não se reproduzem hoje. A gente não vê. Nem dom de cura, nem nada. Por exemplo, a cura. Pedro andando, a sombra do homem curava. Era um momento da igreja, onde a igreja estava sendo estabelecida, que Deus deu ali uma condição, uma situação, gerou ali na vida daqueles homens uma situação que a gente não enxerga hoje. Mas Deus continua curando, a gente não tem dúvida disso. O fato é que sempre o dom nunca está ligado na pessoa. O dom é dado, é de Deus. Então Deus não cura quem quer, Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quer. E talvez o que a gente enxerga, o que eu enxergo, né, dentro desses movimentos, é que as pessoas ligam o dom, aquele milagre, aquela operação divina na pessoa. Tipo, o fulano tem um dom de cura. Vai orar lá com o fulano, que o fulano, quando ora, Deus cura. Mas quem que cura não é Deus? Se Deus curou com o fulano orando, não pode curar comigo orando? A gente cria uma certa idolatria em algumas pessoas, porque aconteceu alguma coisa, vocês já estão entendendo, né? Então é muito problemático. É um problema quando a gente fala de dons e quando a gente fala de dons ligados às pessoas. A operação de Deus nunca cessou. Então, nesse negócio a gente fala, o dom cessou. Tudo bem se a gente levar em consideração a isso. Ninguém mais tem um dom de cura como Pedro. Ninguém mais tem. Nunca ninguém viu. Agora, Deus deixou de curar? Claro que não. Só que isso não está mais ligado a uma pessoa. A igreja já está plantada. Agora Deus cura como Ele quer, na hora que Ele quer. A próxima pergunta é: qual a sua opinião sobre predestinação? Predestinação é bíblico. Então não preciso ter muita opinião sobre isso. Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O contrário da predestinação seria o livre-arbítrio, no sentido da salvação, né? Se Deus não tivesse predestinado, a gente que escolheria ser salvo ou não ser salvo. Deus daria, de certa maneira, a possibilidade de qualquer um ser salvo, e quem escolher, beleza, escolheu e está tudo bem. O grande problema disso, além de você não ter como explicar um texto, por exemplo, desse de Romanos, que está falando que ele de antemão conheceu, ele sabia de antemão e predestinou para ser imagem de Deus, né, a imagem do seu Filho, e também ser Filho de Deus. Então, além da gente ter uma dificuldade de explicar isso, a gente precisa explicar como que uma pessoa má, pessoa ruim por natureza como eu, antes de Deus fazer a obra, antes do Espírito Santo, porque aí o Espírito Santo não pode estar nesse meio, tá? Tem que ser uma decisão livre.
né? Deus não deixa lá, ó, ele vai tomar a decisão sozinho, não interfere não. Né? Então, como uma pessoa pecadora vai escolher Deus? Não é o que a gente enxerga. O que a gente enxerga é que se o Espírito Santo não fizer a obra, se ele não me convencer do pecado, da justiça e do juízo, eu nunca vou escolher ser salvo. Eu posso até achar bonito a mensagem, né? Aquela mensagem é legal. Nossa, esse céu aí vocês falam, né? Seria muito legal se existisse mesmo. A gente só acredita nisso porque o Espírito Santo já convenceu. Então, a obra da salvação, ela é, antes de mais nada, a obra de Deus na nossa vida. Então, se Deus faz a obra e eu respondo eu tenho uma resposta minha, mas é uma resposta a uma ação de Deus, uma ação que Deus já fez. Eu não posso acreditar que essa decisão foi livre. Ela não foi. Se, por outro lado, essa obra de Deus, esse convencimento de Deus, também fosse global, né? Porque poderia ser, fala assim, não, então Deus não predestinou ninguém, o Espírito Santo vai fazer uma obra geral, vai dar a mesma oportunidade para todo mundo, vai convencer todas as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, aquela que responder positivamente está salva. Tá bom, então a gente tem que dizer também que o Espírito Santo não foi capaz o suficiente para convencer algumas pessoas. Porque se você olhar na humanidade, a gente vê que muita gente não vai ser salva. Pode querer, pode achar o que vocês quiserem, mas nós enxergamos muita gente que está caminhando firmemente para o inferno e que aparentemente não tem um sinal de arrependimento. E aí? A ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa não foi suficiente, não foi capaz? O Espírito Santo não conseguiu convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo? Então a explicação para tudo isso é muito mais complexa, é muito mais difícil, tem muito mais mecanismos do que você acreditar que Deus chama alguns. Deus chamou alguns. Quem? Aqueles que ele conheceu de antemão. Esses ele chamou e predestinou para que fossem escolhidos de Deus. Por que muita gente tem uma dificuldade com a questão da predestinação? Primeiro, porque por entender que a gente não tem domínio sobre nada, é muito mais fácil para a gente acreditar que uma pessoa que vai para o inferno, a culpa é dela mesmo, né? É dolorido você reconhecer que Deus está no controle das coisas. A gente até fala, muita gente fala também, não, Deus está no controle. Até a página 2, porque quando a gente fala, não, Deus está no controle de verdade, aí você fala, não, mas veja bem, não é bem por aí. Quando a gente fala de predestinação, a gente não fala que então Deus vai fazer a obra dele e a gente não precisa fazer nada. Porque essa é uma das coisas que dizem pra gente. Então quer dizer que eu não preciso pregar o Evangelho. Evidentemente que não. É porque Deus predestinou alguns, é porque Deus vai chamar alguns que eu prego o Evangelho. É isso que Jesus falou, é pela obra, é pela ordinariedade da pregação do Evangelho. Então Deus pode chamar alguma pessoa de forma extraordinária? Pode. Mas a forma normal vai ser pela pregação. E a gente prega porque Deus predestinou as pessoas. Eu não tenho que convencer ninguém. O meu objetivo não é fazer força para convencer de maneira racional que Deus existe, que Deus vai salvar, vai mandar para o inferno aqueles que não forem salvos. Não tem que fazer nada disso, eu tenho que pregar. Porque Deus predestinou aqueles que forem chamados, Deus vai usar essa obra, essa tarefa tão pequena que a gente faz de anunciar Cristo, vai chamar para Ele. Então, a obra é sempre dele, a gente fica sem o mérito, né? Porque aí você descobre que você mesmo não converteu ninguém, porque a gente não tem esse poder. Então, na verdade, a predestinação deixa a gente mais humilde, porque a gente tem que reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas de verdade. A última pergunta de hoje é:
Em Gênesis, quem se casou com Caim se Adão e Eva tiveram 2 filhos homens? É bom que deixou a mais fácil pro final, né? Obrigado, Stella, fico muito feliz. Fico muito feliz para quem fez essa pergunta também, muito obrigado. Mas o ponto é que a Bíblia não é exaustiva no que ela trata. A Bíblia é um livro teológico e ela se limita a escrever o que é importante para que a gente compreenda a ação de Deus no mundo. Então Deus não explica um monte de coisa no texto, né? Deus, através da inspiração aos escritores. Um monte de coisa não está muito bem explícita, porque simplesmente não importa. Claro que Adão e Eva tiveram muito mais filhos. O texto lá para frente vai dizer que a idade que ele morreu vai falar que ele teve muitos filhos. E claro que também outra coisa, ele casou ali com uma irmã, né? Então só tinha família ali, é o que dava. Mas o ponto é que não aparece essa explicação porque para o texto e para o entendimento do que estava acontecendo ali e o que ele queria falar naquele conflito, não importava dizer quem casou com quem tinha filho, em que situação, qual foi o ano que aquilo passou, depois de cair, quantos anos ele passou na terra e aí teve filho. Não fala nada disso, porque não é importante para o texto. Na Bíblia, em geral, é assim. Um monte de coisa é deixado de fora e tudo isso tem um caráter intencional de Deus. Deus quer passar a mensagem dele de que o Deus, Criador de todas as coisas, quer ter uma relação com o ser humano, quer ter um relacionamento com o ser humano. E porque o ser humano é pecador, porque como a história de Caim e Abel, né? Como um ficou com inveja do outro lá, matou o irmão, a gente é assim, a gente é pecador também. A gente, se não mata fisicamente, Jesus diz que quando a gente sente raiva, a gente já matou. Eu nem vou perguntar se você já matou seu irmão, Stella, eu nem vou perguntar isso. Mas a gente é desse jeito. E aí, como que resolve o problema? Deus manda o próprio Filho para morrer no nosso lugar. Porque os nossos pecados não são possíveis do nosso próprio pagamento. Então, essa é a história da redenção. Essa é a história do Filho de Jesus, Filho de Deus, Jesus, que vem no mundo, paga pelo nosso pecado e é assunto aos céus e está preparando morada para a gente. A Bíblia quer narrar essa história, primeiro para que a gente entenda de onde a gente veio, por que nós fomos salvos, por quem nós fomos salvos e para onde a gente vai. A Bíblia é escrita para a gente ter esperança. Esperança que um dia todo o mal que a gente passa aqui na Terra não vai mais existir. E você vai viver uma vida melhor que seu irmão lá no céu. Tenha fé, vai dar certo. Então é isso. Então é isso, gente, por hoje é só. Não deixem de fazer essas perguntas ou no Instagram da UPA ou aqui nos comentários, pode estar fazendo, que a gente vai estar respondendo, tá bom? Compartilhe esse vídeo com várias pessoas, curtam, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para vocês receberem, vocês viram que agora mudou o horário, aí vocês vão receber lá a notificação de que saiu o vídeo novo. É isso, gente, tchau! Vocês perguntem sim, a gente tá gravando no mesmo vídeo do outro vídeo, no mesmo. Vou falar de novo que eu falei. A próxima pergunta é: qual a sua opinião sobre predestinação? Predestinação é bíblico, tá escrito. Calvino ou Arminius? Isso é fácil. Expliquei nada também, né? Falei, expliquei? Então tá bom. Nossa, tô suando, mano. Espera um minuto, deixa eu limpar, senão ficar brilhando minha testa.